Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Lucimara Mota falando. E hoje, gente, eu venho contar para vocês uma história super interessante. A história é de Ruth e de Noemi, sua sogra. A história começa falando primeiro sobre Noemi e sua família. No início, Noemi, ela morava em Belém, lá na cidade onde nasceu Jesus Cristo, né? E de repente, pessoal, vê se pode uma coisa dessa. E de repente, houve uma fome muito grande ali em Belém, onde Jesus nasceu. E daí, Noemi e sua família, que era o seu esposo chamado Elimeleque, ele pegou sua esposa, Noemi, e seus 2 filhos. E eles foram para uma terra distante. Essa terra que eles foram era bem mais distante da onde eles estavam morando. E nessa terra moravam os moabitas. Por causa da fome que ocorrera lá em Belém, ela saiu da sua cidade, a família toda saiu da cidade e foram morar nesse lugar. E quando eles chegaram lá, o esposo de Noemi ficou muito doente e faleceu. Noemi ficou com os seus 2 filhos e, de repente, os filhos de Noemi casaram-se. E ela ficou com 2 noras e os seus filhos. Lá um dia, os filhos adoeceram e de repente, os filhos também morreram. Noemi ficou muito desesperada, porque pensou ela, como que eu vou ter futuro agora? Meu futuro agora é incerto, porque quando eu tinha os meus filhos vivos, meu esposo tinha morrido, mas eu fiquei com meus filhos, eu ainda tinha uma descendência nessa terra, né? Mas com a morte dos filhos, ela viu que não tinha mais esperança para ela naquela terra, né? E ela pensou com ela, vou embora dessa cidade, porque ali tinha alimento, mas fora o lugar onde ela perdeu a sua família. Então ela estava tão triste e ela resolveu voltar para Belém. E quando ela foi voltar, as 2 noras dela, seguindo ela pelo caminho, não demorou muito, não andaram muito. Eles andaram um pouco e Noemi se arrependeu e pensou com ela. Falou para as noras, volta para casa de vocês, porque se lá na casa de vocês podem arrumar outro casamento e casar, porque elas eram viúvas, então elas poderiam se casar com qualquer outro homem. E além disso, elas eram jovens, elas eram mulheres novas, então tinha tudo para se casar ainda e ser feliz. Nem filhos elas tinham. E Noemi pegou e falou para elas, volta para casa dos pais de vocês. As noras choraram muito, não, Noemi, não queremos te deixar, deixa que nós vamos com você aonde você for. E Noemi falou assim, não, volta para casa dos pais de vocês, junto da família de vocês, vocês vão estar melhor, porque eu não sei como que Belém, eu deixei a cidade de Belém, a cidade estava muito terrível, estava faltando alimento, os campos estavam totalmente secos, e agora eu estou voltando, eu não sei como é que está. E de repente uma delas resolveu e voltou, muito triste, voltou para a família dela. Mas Ruth falou assim para Noemi, não, Noemi, aonde você for, eu vou, aonde você dormir, eu dormirei ali. O seu Deus é o meu Deus. Eu não vou deixar você por nada. Aonde você for, eu vou com você, Noemi. E daí, Noemi entendeu que Ruth jamais iria abandoná-la e iria com ela aonde ela fosse.
E as duas foram para Belém. Quando chegou na cidade antiga, onde Noemi morava, se ouviu rumores, né? Com as mulheres da cidade dizendo: Noemi voltou. Será que Noemi trouxe muita riqueza? Será que Noemi estava bem? E de repente foram perguntar para Noemi: Noemi, como é que você está? Porque eles achavam que Noemi tinha ido para outra cidade e tinha ficado rica. E Noemi pegou e falou para elas assim que não, que ela tinha voltado porque o lugar onde ela estava, a cidade que ela estava, foi cidade de angústia e de desgosto, porque ela perdeu seus 2 filhos, perdeu seu marido, não tinha prazer naquele lugar, então não tinha o porquê ela estar morando naquele lugar. Então, de repente, Noemi confessou para elas que ela estava muito amarga e triste. E na cidade de Belém, as pessoas estavam muito bem, assim, as plantações estavam muito lindas, maravilhosas, mas ainda para Noemi as coisas não seriam muito fáceis, porque ela não tinha mais o marido e nem os filhos para plantar, cuidar dela, né? E daí a Ruth combinou com ela, ela contou a história que eles tinham uma fartura muito grande na cidade dela e que eles plantavam e que as pessoas carentes entravam nas plantações e pegavam o que sobrava dos grãos caídos no chão, eles pegavam e levavam para eles. Então, quer dizer, até as pessoas que eram pobres naquele local, eles eram bem, eles ficavam bem, não passavam fome. Então, Ruth pegou e ficou sabendo que tinha um campo muito grande de milho e que as pessoas estavam trabalhando e os trabalhadores permitiam que as pessoas mais carentes pegassem aqueles alimentos. Então Ruth pegou e foi. Conversou com a Noemi e falou: Noemi, eu vou então pegar alimento para nós, para que nós possamos comer e não passar fome. E Ruth pegou e foi. Noemi concordou, né? Ruth foi. E quando Ruth estava pegando dos alimentos que eram deixados, né? Que caíam, aí que sobravam alimento, Ruth pegava as espigas de milho que sobrava, o que caía no chão. E daí era um campo do homem chamado Boaz. Boaz tinha aquela plantação imensa, muito grande. Boaz era um homem rico. E lá um dia, Ruth pegou e contou para a sogra que era que a plantação que ela estava pegando era de um homem chamado Boaz. E Ruth pegou e falou para a sogra assim, que tinha muitas coisas que era deixado para trás e ela pegava. Só que ela não sabia que Boaz já tinha visto ela e achou ela linda. E falou assim para os empregados: quando vocês forem colher e que Ruth estiver pegando as sobras atrás, deixa sobrar mais coisas para que ela possa pegar. E Boaz também ficou sabendo que Ruth era que estava com Noemi, era a nora de Noemi, e que agora Ruth era como se fosse filho de Noemi. Então foi passando-se o tempo. Aí a Noemi falou assim para Ruth: Ruth, você sabe que Boaz é meu parente e você pode se casar com ele. Só que tem uma coisa, Ruth, eu vou pedir para que ele case com você, porque naquela época era assim, a pessoa, se um homem ele morria e deixava sua esposa viúva, o irmão mais novo dele poderia se casar com essa mulher.
Mas como Noemi já não tinha mais filhos e ela já era avançada em idade, não tinha condições de ter mais filho, então o que sobrava? Os parentes para se casar com Ruth. E Boaz, assim que ele viu ela, ele achou ela muito linda. Ele ficou apaixonado por Ruth. Só o que tinha acontecido? Tinha um outro parente mais próximo de Noemi que poderia se casar com Ruth. Só que Ruth não queria mais se casar com esse outro, né? E outra coisa, além disso, Noemi também queria que Ruth se casasse com Boaz, porque Boaz era um homem bom, Boaz era um homem que temia a Deus. Então, ela pensou o seguinte: nossa, é com esse homem que eu quero que a minha filha Ruth se casa. Porque Ruth, a partir daquele dia, Ruth passou a ser sua filha. Então, passou-se os anos, Ruth, ela pegou e foi e começou. E esse parente distante, esse parente que era mais próximo de Noemi, Boaz foi conversar com ele. Quando Boaz chegou e falou para ele assim: olha, Ruth é a filha de Noemi. Então, ela está precisando de um redentor, que se chamava um redentor, alguém que livrava e casava com essa pessoa, resgatava ela da viuvice, né? Era o redentor que se falava. Então, Boaz foi falar com esse parente mais próximo de Noemi e falou para ele: olha, se você não casar com Ruth, eu casarei com ela. O que você quer? Você quer casar com Ruth ou quer que eu case com a Ruth? E daí esse parente pegou e falou o seguinte, que ele não pretendia se casar com Ruth, porque não tinha necessidade dele se casar com Ruth, já que ele nem tinha conhecido Ruth. Mas Boaz, ele já gostava de Ruth. Então, de repente, Boaz fala para Noemi que ele vai se casar, com Ruth e que ele vai fazer de Ruth sua esposa. E Ruth se casa com Boaz, fazem um casamento lindo, lindo, lindo. Ruth fica feliz. E quando se passaram os anos, Ruth teve um filho. E daí, Noemi pôde pegar o neto no colo. E Noemi ficou tão feliz, porque naquela época as pessoas tinham que ter descendentes. Então, né, pessoal? Com isso, Ruth teve um filho. E esse filho de Ruth foi o neto de Noemi. Noemi, ela ficou tão feliz e ela cantava de alegria e dizia assim: a minha amargura aqui se acaba, pois a minha filha me deu um neto. Então nós temos uma descendência, uma geração que vai seguir a linhagem da minha família. Então a minha família, ela não foi esquecida por Deus. Então, gente, olha, a gente vê o seguinte, que hoje as pessoas não querem ter filhos, né? Filhos, não tem desejo de ter filhos. Fala: não, imagina, eu não quero ter filho, não, o mundo está cheio de violência, eu não quero ter filho. Mas naquela época, na época de Ruth e Noemi, as pessoas que não tinham filhos, elas não eram bem vistas. Por quê? Porque se acabava ali a linhagem da sua família. Não tinha como se seguir a linhagem da família. Então, com o nascimento de filho de Ruth e Boaz, se seguiu a geração de Noemi. Então, gente, olha que história bacana, né? Muito legal saber que Ruth, ela poderia voltar e ir ficar com a família dela, casar com outra pessoa, seguir o Deus da família dela. E ela falou assim: não, Noemi, de forma alguma, eu vou ficar com você até o final. Aonde você dormir, eu dormirei. Onde você comer, eu ali comerei. E aonde você morrer, também morrerei ali. E outra,
O teu Deus será o meu Deus. Que bonito, né, gente? Olha, e também fazendo referência, pensando, né? Tem gente que fala tanto mal de sogra, né? E eu não falo mal da minha, viu, gente? A minha foi uma belezinha. Enquanto ela viveu, ela foi uma mulher abençoada, que me deu uma riqueza muito grande, que é o meu esposo, sabe? Mas eu vejo que tem muitas pessoas que falam mal de sogra. Minha sogra morou comigo, tratei dela, cuidei dela como uma criança, porque ela tinha uma necessidade especial, né? De ser cuidada como criança, né? Ela ficou, depois que meu sogro faleceu, ela ficou 2 anos e meio morando comigo. E esses 2 anos e meio que ela morou comigo, levei ela ao shopping, cuidei dela com amor e carinho, né? Às vezes a gente chamava atenção porque precisava, né? Mas a maioria das vezes era de amor e carinho que ela teve lá na nossa família. Então, gente, ó, eu faço uma referência aí, ó. Respeite suas sogras, porque a sua sogra foi aquela que te trouxe a melhor parte, que é seu marido, o amor da tua vida, né? Então, gente, isso para mim é importante, tá? Então, bora lá. História de Ruth é muito bonita, né, gente? Eu amo essa história. E, ó, bye bye para vocês. Beijão, ó. Beijão para todos. E na próxima semana tem outra contação de história, viu, gente? Uma outra história. Qual será a história que iremos contar? Ó, fica aí. Se você dá a dica aí para você ver se você vai acertar a história que nós vamos contar semana que vem, tá bom? Bye bye, gente. Tchau, tchau.